No vídeo de hoje eu vou contar por que eu resolvi escrever, alguns anos atrás, um e-book de lógica de programação. Mas não se preocupem, não será apenas um tempinho que eu vou falar sobre o passado, histórias e tal. Também tem algumas considerações importantes sobre como aprender a programar. Vejam, nós estávamos há 15 anos por aí com a nossa empresa de treinamento e tive a ideia de, quem sabe nós não pegamos nossa apostila de alguns dos cursos e colocamos gratuitamente na internet. Isso vai ajudar a divulgar nosso nome, algumas pessoas vão ver aquele material, talvez se interessem em comprar nossos cursos, etc, etc, etc. Isso devia ser lá por 2015 ou 2012, eu realmente não lembro. Mas o que eu lembro é, bom, vamos pegar então uma apostila de lógica de programação em cima de alguns dos nossos cursos. Porque já naquela época, obviamente, nós não torturávamos os alunos com coisas inúteis, como Portugal, Visual G, fluxogramas e outras coisas que não servem para nada. Então, vamos pegar uma apostila de lógica de programação em JavaScript, que alguns dos nossos professores escreveu, ou lógica de programação em PHP. E eu olhei aquelas apostilas e eu disse, não, mas tudo bem, está ensinando lógica de programação, mas não, isso não é a forma como deve ser ensinado. Então eu disse, bom, vamos olhar o que tem na internet público para pelo menos vermos o que existe por aí. De repente a gente olha, se espelha, ó, alguém fez algo legal e vamos fazer parecido. E eu disse, não, mas são iguais. E mais, todas são iguais, todas seguem por uma lógica que não faz sentido nenhum se você quer aprender a programar. E eu vou mostrar aqui um pouco dessa lógica e do raciocínio de como eu entendo que nós devemos dar os primeiros passos na programação. Vejam, obviamente, quer dizer, para mim pelo menos é óbvio, você tem que aprender a programar praticando numa linguagem real. Vamos aprender em JavaScript, em PHP, em Python, no que for. Vamos trabalhar, programar e ir aos poucos evoluindo o nosso conhecimento teórico e nossa aptidão, nossa fluência para criar códigos. Certo? Então vamos ver aqui. Eu estou no navegador Chrome. Eu vou usar o navegador Chrome e o JavaScript porque é algo que todo mundo tem à mão. Muito provavelmente você tem o navegador Chrome, se não um equivalente. Muito provavelmente você consegue fazer exatamente na frente do computador o que eu vou fazer aqui, que é digitar about:blank, que traz uma página em branco, selecionar o botão direito e inspecionar. Para quê? Porque ele vai abrir uma janela aqui, abre janela. Abriu a janela aqui, onde tem um console. E nesse console nós podemos programar em JavaScript. Então, por exemplo, eu posso escrever alert olá mundo. Se eu fizer isso, eu estou chamando a função alert, passando o parâmetro ou argumento, uma string olá mundo. Quando eu dou Enter, ele executou esse programa e exibiu a janela olá mundo. Pois bem, aqui estamos com a base daquilo que nós podemos fazer para ensinar lógica de programação. Pois bem, então vamos olhar a construção das apostilas típicas de lógica de programação e aí vocês vão entender por que eu construí uma do zero. Porque eu não aproveitei as dos nossos instrutores, na verdade eu joguei todas fora, e porque eu nem me baseei em nada que eu tivesse visto na internet. Por quê? Porque todas elas têm a seguinte lógica, ou pelo menos tudo que eu vi. Bom, vamos ter um capítulo, por exemplo, sobre variáveis. E talvez nesse capítulo eles falem de variáveis inteiras, strings, etc. Vamos ter um capítulo sobre operadores aritméticos. Um capítulo sobre operadores booleanos. Um capítulo sobre comandos de controle de fluxo. Talvez não seja nessa ordem, talvez mude um pouco, mas em essência é isso. Talvez 10, 15 capítulos, pegando uma parte daqueles elementos que você precisa para fazer um programa e mostrando todos eles. Então, os operadores aritméticos, mais, menos, vezes, operadores booleano, o AND, o OR, o NOT, e assim vai. O detalhe todo é o seguinte: quando você constrói um programa, por mais simples que ele seja, você vai usar, possivelmente,
alguma variável, mesmo que simples. Algum operador, talvez nem precise de muitos operadores, talvez um comando de controle de fluxo. Você vai usar um pouco de cada uma dessas coisas para fazer um programa muito simples, mas você vai precisar um pouco mais delas para fazer um programa um pouco mais sofisticado, e um pouco mais delas para fazer um programa mais sofisticado ainda, e lá pelas tantas você tem realmente muita coisa para aprender para construir um programa profissional. Por exemplo, o programa profissional hoje em JavaScript vai muito além daquilo que se ensina num curso genérico de lógica de programação. Tem muitas características específicas do JavaScript. Você vai aprendendo cada vez mais comandos de controle de fluxo. Por exemplo, numa apostila típica, você vai ter o if, o while, o for. Mas no JavaScript você vai ter o for each, o for fulano, off, o for in, uma série de comandos. E isso vale para tudo, porque na verdade você vai aprofundando em questões específicas. Mas o ponto é, como que você aprenderia a falar em inglês? Por exemplo, será que você estudaria no primeiro, um mês, 2 meses, todos os substantivos, depois talvez todos os verbos, depois todos os objetos diretos, depois todos os objetos indiretos? Não é assim. Nós não nos preocupamos em aprender o tudo. Nós nos preocupamos em aprender o mínimo que nos permita começar a nos comunicar em inglês. A partir daí, nós continuamos falando inglês e aos poucos, organicamente, se for num curso, aos pouquinhos no curso, se for porque você está nos Estados Unidos ou na Inglaterra, porque naturalmente você vai melhorando e aprendendo, e você vai aprendendo um pouco, um verbo a mais, um objeto a mais, um substantivo a mais, você vai melhorando o seu vocabulário, vai aprendendo algumas construções mais sofisticadas. Mas você não aprende cada pedaço de forma isolada, de tal sorte que só quando você tem tudo... Sim, eu gosto de tal sorte, arcaísmos e tal, mas enfim, quiçá isso até volte à moda. Mas enfim, quem sabe, em vez de fazer isso, eu não faço o seguinte, e quem viu minha apostila, que daí eu decidi, eu tenho que criar uma apostila minha, porque eu não gosto de nada que existe. Aí eu criei uma apostila para deixar disponível, que inclusive aqui tem o link, se alguém quiser baixar ela, mas a lógica é o seguinte, o que é o mínimo para criar um Olá Mundo em JavaScript? Alert. Olá Mundo. Então, se eu ensinar as pessoas a escrever alert Olá Mundo, na verdade, digitar about blank, selecionar o botão direito, inspecionar, clicar em console e digitar alert Olá Mundo, eles já fizeram um programa. É como se você dissesse, aprendi, um bebezinho agora quer dizer quero, ou papai, mamãe. Eu acho que o alert Olá Mundo deveria ser alert papai, alert mamãe, então, sei lá, enfim. A lógica é, você sabe alguma coisa, você sabe gritar, você sabe dizer alert, olá mundo, mas só isso não vai ser suficiente. Claro que não. Em algum momento eu vou ensinar, por exemplo, uma variável, let x igual a 10. Então eu começo a ensinar não todas as variáveis, mas uma variável. E mostro o uso dela. Eu posso ensinar, fazer isso, let x igual a 10, alert x. Mas lá pelas tantas eu posso ensinar um comando de controle de fluxo do tipo if, let, que isso é criar a variável. Eu criei a variável x vale 10, e aí eu posso dizer if x maior que 5, alert x é maior que 5. E aqui eu estou ensinando o que? O comando de controle de fluxo if. E adivinhe só, se você sabe variáveis, se você sabe alert, se você sabe um comando de controle de fluxo, já tem muitos programas simples que você pode criar. Então qual é o próximo passo? Começarmos a criar programas com este conhecimento. Lá pelas tantas, talvez a gente diga, bom, agora eu quero sofisticar o if, eu quero dizer que o x vale 1, e eu tenho um if, mas eu também tenho o else. O que é o else? É se o teste, isso aqui é o teste, não é verdadeiro. X não é maior que 5, então ele não vai exibir esse alert. Se eu fizer só isso aqui, ele não faz nada. Por quê? Porque este alert só é executado se x for maior que 5. Mas eu posso ter, por exemplo, x maior que 5, se não, else alert x
não é maior que 5. E aí o que nós temos? Que vem a mensagem x não é maior que 5. E aí a grande questão disso, vocês acham que vocês têm que aprender dezenas de coisas, decorar um monte de operadores booleanos, um monte de comandos de controle de fluxo, um monte de questões, funções, arrays e tal para programar? Não! Eu mostrei para vocês variáveis, o alert, o if. Com variáveis numéricas, o if, o alert, nós já podemos criar programas. Então, o que nós fazemos a partir daí? Nós criamos programas. Então, na minha apostila, eu começo a criar programas. Nos cursos, mais ainda. Nos cursos, o primeiro, por exemplo, um dos nossos maiores cursos, que é o desenvolvedor front-end de 1 ano, a primeira aula eu não ensino muito mais coisas do que isso, mas já tem um monte de atividades. Já dá para fazer a conversão de graus Celsius para Fahrenheit. Tem que ter um operador de multiplicar, dividir, mas somar, mas isso é simples. Ok? Então recebe um número. Tem que saber também mais um comando, que é o prompt, que recebe dados. O alert, só para saberem, é um comando de saída de dados. Tem o prompt, que é o comando de entrada de dados. Por exemplo, let Celsius igual a prompt, entre com a temperatura em Celsius. E a diferença é que com esse aqui você pode colocar um valor. E se eu disser alert Celsius, ele vai colocar 90, porque agora essa variável tem o valor 90. Tudo bem, eu aqui dei em 10 minutos, eu dou isso em 1 hora, mas com esse tipo de informação, você já começa a criar software. Então, em vez de passar um semestre numa disciplina decorando milhares de coisas e achando que se você tem que decorar todas aquelas coisas para começar a programar, a minha apostila foi no inverso. Eu ensino um pouco de variáveis, um pouco de comandos de saída de dados, o alert, um pouco de comandos de entrada de dados, o prompt, um pouco de comando de controle de fluxo, o if, e já temos programas para serem feitos. Lá pelas tantas, nós mostramos, por exemplo, outros tipos de dados além do número. Você pode salvar um dado como uma string. Ok? Lá pelas tantas, nós temos outro comando de controle de fluxo, o while. E aí a gente já tem um monte de coisa que pode fazer com while. E na minha apostila a gente faz um monte de coisa com while, nos cursos também. Mais adiante, a gente vai ver o for. E tem um monte de coisa para fazer com for. Mais adiante, a gente vai ver o for each. Que já alguém vai dizer, mas isso aqui não é de lógica de programação, isso aqui é específico de JavaScript. E daí eu estou ensinando JavaScript, eu quero que o aluno aprenda JavaScript. Tem um monte de coisas que não são vistas num curso de lógica de programação, mas que tu precisa para programar em JavaScript. Então vamos ver o for each. Depois vamos ver o map, o filter. Mas isso é avançado. São as coisas. O ponto é uma coisinha nova que nos permite fazer novos programas, mais coisas que antes a gente não conseguia fazer. Sem o if, a gente não consegue exibir x é maior que 5 caso a variável seja maior que 5. Mas se eu quiser exibir 5 vezes, eu quero exibir o x do 1 ao 5, ou coisas do tipo, eu preciso ter um while. Mas se eu quiser agora transformar de uma estrutura de JavaScript numa estrutura da Python, para não ficar aparecendo uma janelinha, vai aparecer aqui do lado. Tem mais coisas que é para estudar, mas não fazem parte de lógica de programação, porque são específicas de JavaScript. E daí, o curso ensina a programar em JavaScript. Em PHP vai ser diferente, em Python vai ser diferente. Cada um ensina na sua linguagem. Mas não um monte de coisas que você tem que decorar para depois achar que eu já sei todos os verbos, todos os substantivos, agora eu posso começar a falar. Mas não sai nada, eu não sei o que falar. Deixa eu ver só um pouquinho. Eu já comecei a esquecer os verbos. Eu tenho que estudar de novo para decorar mais um pouco dos verbos para depois falar. Não é assim. E por isso que tanta gente acha que programação é difícil. Por isso que tanta gente acha e acaba desistindo. E se você aprender apenas o let x igual a 1, o if, o alert, o prompt, que é o que eu fiz nesse vídeo. Let Celsius igual a prompt, você bota um valor, esse valor vai para a variável Celsius. E se eu fizer agora o Fahrenheit é igual a Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Deve ser isso, não me falha a memória. Opa, ele vai gerar o valor do Fahrenheit, porque ele vai pegar o valor que eu coloquei, fazer uma multiplicação, fazer uma soma. Depois eu posso dar um alert do Fahrenheit. Você está programando, você está criando um programa que converte de Celsius para Fahrenheit. E você não precisou estudar operadores booleanos, você não precisou estudar outros comandos de fluxo além do if, você não precisou estudar nenhuma dessas outras coisas
que podem ser estudadas mais adiante, quando você souber como ninguém criar programas com esses 3, 4 comandos que eu ensinei. Então eu cheguei à conclusão, eu tenho que fazer uma apostila de lógica de programação minha, porque a minha apostila de lógica de programação não tem nada a ver com a forma como estruturam. Parece que querem deixar mais fácil para quem está escrevendo. Bom, deixa eu não esquecer nenhum operador. Vamos aqui pegar todos os operadores. Deixa eu não esquecer nenhum comando de controle de fluxo. Deixa eu pegar todos os comandos de controle de fluxo. Então, se a gente olhar pelo lado de quem está aprendendo, será que ele precisa aprender todos os comandos de controle de fluxo antes de programar? Todos os operadores antes de programar? Todos os tipos de variáveis antes de programar? Ou será que ele não pode aprender um pouquinho de variáveis, um pouquinho de comandos de saída de placa, um pouquinho de comandos de controle de fluxo e começa um programinha? Depois a gente pode ensinar o while, por exemplo, que o while permite, ó, quanto é o x mesmo? X. While x menor que 3, que 4. While x menor que 4. Alert x. X recebe x mais 1. Ah, tem outro jeito, botar x mais. Mas gente, não é só para ver. Enquanto o x for menor que 4, alert 1. É menor do que 4? Sim. 2, 3. Por que ele não fez mais? Porque o x agora vale 4. Então a gente já está vendo que seria uma segunda aula, ou o segundo, terceiro capítulo da apostila, o mais um comando de controle de fluxo. E aí você pode dizer, vamos repetir outra conversão de Celsius para Fahrenheit até o usuário dizer que não quer mais. Bom, e depois? Podemos talvez mostrar funções, ou mostrar arrays, ou mostrar o for, ou mostrar variáveis como string. E aí vamos. Mas cada vez que a gente mostra uma coisinha, vamos trabalhar nela e vamos aprender com ela. Por isso que eu digo, eu prefiro ensinar com a prática. Você chega no mesmo lugar, você vai ver todos os operadores, todos os comandos, você vê os mesmos conceitos teóricos, você vai ver comandos de entrada de dados, comandos de saída de dados, você vai ver as mesmas coisas. Só que, em vez de ver tudo e tentar gravar tudo no seu cérebro para começar a programar, quem sabe você vê muito pouco e começa a programar. E aos poucos vai vendo novas coisas que vão permitir que você programe cada vez programas mais sofisticados. Porque o desafio não é saber todos os comandos, todos os operadores, todas as funções. O desafio é aprender a programar. E aprender a programar você vai aprender praticando. Então, meu e-book, que é gratuito, um curso que eu ensino, o jogo da serpente. Tem comandos sofisticadíssimos ali, que acho que não vem nem a faculdade. Tudo bem, porque eu vou ensinando o comando, porque eu preciso dele para construir o jogo. Aquele famosinho jogo da serpente, vai andando de um lado para o outro. A gente constrói todo ele passo a passo. Adivinha por quanto? Gratuito também. Além disso, nós temos algumas coisas pagas. Mas eu não vou falar sobre as nossas coisas pagas. Eu vou pedir para você curtir, se inscrever, marcar o sininho, comentar, etc. E quem vai falar sobre os nossos conteúdos pagos do Eu Curso são os nossos patrocinadores. Olá, sou um patrocinador do Eu Curso. E nós temos aqui cursos voltados para você aprender a programar. Mas temos cursos voltados para você dar o primeiro passo para se tornar um desenvolvedor profissional. Cursos de desenvolvedor full stack, curso de desenvolvedor front-end. Nós temos uma série de conteúdos, desde gratuitos até cursos às vezes de R$20, às vezes com promoção mais barato que isso, até formações de um ano inteiro que a gente vai acompanhando você passo a passo com o objetivo de você estar pronto para participar de uma entrevista de estágio, uma entrevista para um cargo júnior e assim dar o primeiro passo para você se tornar um desenvolvedor profissional. Mas essas são as palavras dos nossos patrocinadores, e voltando, então, esta é a lógica do que eu penso como deve ser ensinada a programação na prática, ensinando o mínimo que permita que você comece a programar, e aí colocando você a programar, e a partir daí, aprendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. E você vai vendo que, quando menos você espera, você vai um passinho depois do outro, um dia vai olhar para trás e dizer: puxa vida, eu já sei tantas coisas, eu já programei tantas coisas. Lá no início eu achei que nunca aprenderia tudo isso, mas onde foi difícil? Eu vi um comandinho, comecei a praticar, programar, criar programas, veio mais um comandinho, um outro comandinho, fui praticando.
Nunca houve aquela coisa do tipo, eu tenho que aprender tudo isso para fazer alguma coisa? Não, se você faz pouco a pouco, de acordo com a nossa filosofia, dos nossos conteúdos gratuitos, do nosso e-book gratuito e do nosso patrocinador, que somos nós mesmos, os nossos conteúdos pagos também. Essa era a minha mensagem de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E agora, ao final, o que eu tenho? Eu tenho um link para um curso gratuito, também está nos comentários, em que nós construímos um jogo inteiro. É gratuito, nós vamos ensinando lógica de programação, mas focado só naquilo que é necessário para criar o jogo da cobrinha. Mas nos nossos comentários tem muito mais coisa. Tem conteúdos voltados para realmente você aprender e se preparar para entrar no mercado profissional de programação. Muito obrigado.